Olá, amigas e amigos da filosofia, boa noite. Estamos iniciando mais uma das nossas conversações filosóficas, hoje com a ilustre presença do professor Luiz Carlos Bresser Pereira e também do professor José Márcio Rego. A gente vai fazer aqui uma conversa sobre assuntos relacionados à crítica do neoliberalismo e à proposta do novo desenvolvimentismo, que é um tema que o professor Bresser vem desenvolvendo há muito tempo, mas pelo que eu percebo há uma guinada nova, temas novos de desenvolvimento a partir disso, que o professor está buscando escrever num livro novo, né, que ainda não está publicado, mas que está em processo. Então, para mim, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, poder ouvi-lo falar sobre esse tema, e também receber o professor José Márcio Rego, que vai também ajudar a construir esse diálogo, e as pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre digo para ficarem à vontade para participarem, podem escrever aí no chat, a gente seleciona algumas questões também mais à frente para colocar aqui, para a gente fazer a conversa. Boa noite, professor Bresser, boa noite, professor José Márcio, Boa e noite, Caio. boa noite, Márcio. Boa noite, Eu acho boa que noite. vou começar com uma pergunta, então, sobre o que motiva o senhor a escrever um novo livro agora, uma obra que o senhor já tem, que é extensa, com muitos livros, artigos publicados. Por que um novo livro? O que o motivou a começar a escrever esse livro? Então, você é um repórter que vai dar um furo, porque eu não falei com ninguém ainda sobre esse livro. Poxa, É a primeira vez que eu falo assim, que eu vou conversar sobre o livro, porque inclusive o tema, quer dizer, já que são conversas filosóficas, eu não preciso voltar a falar tanto sobre o novo desenvolvimentismo, ou a teoria novo desenvolvimentista, que é uma teoria econômica e uma economia política. Quando é a economia política, já chega mais próximo da filosofia. Então, agora, falando sobre esse livro, quer dizer, fica bem próximo, né? Porque esse livro, o título, em princípio, eu estou escrevendo em inglês, o livro está quase pronto, mas o título dele deverá ser Capitalismo, Gerencialismo e Democracia. Quer dizer, e é uma discussão do capitalismo desde a virada do século XIX para o XX, quer dizer, até hoje. Quer dizer, e eu escolho a virada do século XIX para começar, porque foi nessa ocasião que houve duas coisas, dois fatos, que eu chamo de revoluções, e que foram muito importantes, que marcaram o capitalismo em seguida. Uma revolução foi o que eu chamo de revolução organizacional. Quer dizer, é também chamada de revolução, de segunda revolução industrial. É o surgimento das grandes corporations, das grandes corporações americanas, que data dessa época. E isso realmente é uma mudança muito grande, porque com o surgimento das grandes empresas, das grandes organizações privadas, a classe gerencial ou tecnoburocrática surge com ela e vai se tornando, a partir de então, cada vez mais importante. A outra revolução é a revolução democrática. Por que revolução democrática? Os americanos acham que são democráticos desde George Washington, mas eles estão completamente enganados. A democracia só surgiu no capitalismo exatamente na virada do século XIX para o século XX, quando quase todos os países hoje ricos, mais ou menos ao mesmo tempo, aceitaram o sufrágio universal. Como eles já haviam aceito antes o Estado de Direito, quer dizer, então aí as duas condições fundamentais mínimas para uma democracia estavam cumpridas. E então, quer dizer, nós podemos falar que países como a França, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, que foi o primeiro, né, se tornaram países democráticos. Isso teve um efeito muito grande, porque a democracia é uma coisa muito séria. Não é uma criação do capitalismo. A democracia
nasceu no capitalismo, porque, inclusive, o capitalismo foi o primeiro sistema econômico que não pôs um veto à democracia. Mas os liberais, durante todo o século XIX, depois, a partir do momento em que os primeiros países fizeram a sua revolução capitalista, que é a Inglaterra, a França, durante todo o século XIX, os liberais foram contra a democracia. Então, a democracia foi uma grande conquista popular, foi uma grande conquista dos partidos socialistas. Curioso, os partidos socialistas, há dois trabalhos extraordinários. Um é de um livro que está publicado em português, é de muito fácil acesso, é o livro do Adam Przeworski sobre a social-democracia, cujo primeiro capítulo é uma análise muito completa desse processo de luta dos partidos socialistas, que virariam social-democratas, para conseguir o sufrágio universal. E a burguesia era contra, os liberais eram contra, porque tinham medo que os socialistas ganhassem eleições e depois fossem expropriar os ricos. Mas eles perceberam que isso não era verdade, que não havia esse risco, né? E, por outro lado, a pressão era grande, né? E, afinal, eles cederam, e então nós tivemos a Revolução Democrática. Então, o capitalismo contemporâneo vai estar marcado por essas duas coisas, pela reforma, pelo gerencialismo, que vai crescer cada vez mais, e vai ser muito importante agora, quer dizer, e pela democracia, que, graças a Deus, nós temos e que nos defende contra tanto o capitalismo quanto o gerencialismo. Se você quiser, eu continuo, mas se você quiser interromper, como é que você achar melhor? Não, por mim, se o senhor quiser continuar, pode ficar à vontade. Eu perguntaria, o senhor já estabeleceu a relação entre a história e a economia, né? Eu penso que isso é uma das contribuições fundamentais do senhor para a continuidade de uma linha de pensamento econômico no Brasil, que tem Celso Furtado como, né, um dos grandes autores nessa linha, nessa vertente, e de crítica ao neoliberalismo, né, e a matematização irrestrita dos processos econômicos, né, a objetivação desses processos. Se o senhor puder continuar e também falar nesse sentido, e talvez o Márcio queira também, eu vi que ele abriu o microfone aí, fica à vontade também, Márcio. Não, mas é ótimo essa sua pergunta, Caio, porque a partir dela eu usei esse método, então eu vou explicar rapidamente o que é isto, porque como isso aqui é uma conversa filosófica, então nós precisamos conversar coisas, né, mais filosóficas, e o método científico é uma coisa filosófica. Eu, durante 20 anos, grande parte com o Zé Márcio, que primeiro foi meu aluno, depois virou meu colega, né, nós demos um curso de metodologia científica para economistas na Fundação Getúlio Vargas. Era um curso muito interessante. E nesse curso eu desenvolvi uma teoria, uma crítica metodológica à teoria econômica neoclássica. A teoria econômica neoclássica é a teoria econômica liberal ortodoxa, que se tornou dominante no mundo no final do século XIX. Depois foi derrotada nos anos 30 por Keynes, mas a partir dos anos 80, com o neoliberalismo, voltou outra vez. Quer dizer, então, a teoria que eu desenvolvi, e que está em dois papers, um chama-se Os Dois Métodos e o Núcleo Duro da Teoria Econômica, e o outro se chama Modelos Históricos e Silogismos Econômicos, quer dizer, é isso. Então, nisso tem a seguinte ideia. Eu começo com uma classificação das ciências, né? E na classificação das ciências eu faço uma distinção entre as ciências substantivas, que têm um objeto, e as ciências metodológicas, que não têm objeto. Eu não sei onde é que eu vi essa classificação, não é normalmente usada, mas eu não fui eu que inventei. Infelizmente, alguém antes de mim inventou essa classificação. E é muito boa, por quê? Porque uma ciência substantiva tem um objeto. São as ciências naturais,
a física, a biologia, a astronomia, né? E são as ciências sociais, né? A economia, a antropologia, a sociologia, a ciência política. Quer dizer, a diferença delas para com as metodológicas, que as metodológicas são a matemática, a estatística, a econometria, que é o método. Quer dizer, essas ciências são métodos de pensar, elas não têm objeto. Eu não vou, quando eu estudo matemática, eu não estou estudando nada especificamente, eu estou estudando um método de pensar, que é um método poderosíssimo. A mesma coisa vale para a estatística e para a econometria, que é mais ou menos a estatística aplicada a problemas econômicos. Seria também para uma teoria da tomada de decisão. Então, e essa diferença entre as duas ciências, a isso correspondem os dois métodos. Porque o método das ciências substantivas é o chamado método científico. O que é um método científico? É você olhar a realidade, observar nessa realidade certas regularidades e certas tendências, e aí então formular uma hipótese, né, que explique, né, essas regularidades ou tendências, né, uma hipótese que é uma norma geral, quer dizer, e então aí testar empiricamente, fazendo uma pesquisa para testar se realmente, quer dizer, a sua hipótese é verdadeira. Isso é o método científico, isso é o método empírico-dedutivo. É empírico porque está baseado na realidade, né, na observação também, e é dedutivo porque, a partir dessa realidade, depois você vai fazer deduções, sem dúvida, que são essenciais. Mas originalmente ali é a realidade concreta que você analisa e a qual você está preso. Você tem que ser fiel a isso, porque o que é a verdade? Nesse caso, a verdade é a adequação do que você afirma à realidade. Agora, no método, já no caso das ciências metodológicas, que não tem objeto, então não pode haver, esse método é inaplicável. Qual é o método, então? É o método que eu chamo de hipotético-dedutivo. É um método em que você faz alguns axiomas e depois deduz o resto desses axiomas. Para a matemática, isso é perfeito. Para a estatística, para a econometria, isso é perfeito. Agora, para a economia ou para a biologia, isso não faz sentido. Ainda na física você pode usar em alguns casos, na economia também você pode usar em alguns casos, mas secundariamente. Né? São os silogismos que eu falo, os silogismos lógicos. Agora, os silogismos são definições lógicas. Quer dizer, agora, normalmente, né, nas ciências substantivas, então você vai buscar o que é real. Né? Agora, é um método empírico-dedutivo, quer dizer, ou histórico-dedutivo. Quer dizer, quando se fala nas ciências sociais, em vez de falar empírico, é melhor falar, é a mesma coisa, mas é melhor falar histórico, porque é a história que é a empiria, né, das ciências sociais. Então, eu digo que todas as ciências sociais devem adotar esse método. E o que aconteceu com a economia? A economia nasceu usando esse método com os mercantilistas, depois continuou com esse método histórico-dedutivo, né, com os grandes economistas políticos do século XIX, Adam Smith e Marx foram os dois principais, né? Então Marx é um deles. Quer dizer, depois foi também usado pelo maior economista do século XX, que foi Keynes. Agora, esse método, então, é o método correto. Agora, os neoclássicos, que surgem no final do século XIX, eles resolveram dar um golpezinho. Eles perceberam que a ciência econômica, que é assim desenvolvida, é uma ciência, por definição, imprecisa. Porque, felizmente, os homens são livres. Não são como átomos ou não são como células
que você pode prever completamente o comportamento delas. Nós, graças a Deus, não dá para prever completamente o nosso comportamento, né? De forma que isso faz com que a ciência econômica, como as demais ciências sociais, sejam sempre relativas, imprecisas, né? E eu digo que elas são e devem ser modestas, né? Você não pode ficar aí gritando que você tem a verdade. Enquanto que quando você faz matemática, por exemplo, você termina um teorema com aquele como queríamos provar, ou como queríamos demonstrar. Ponto final, porque está demonstrado, logicamente, aquilo é verdade. Mas é verdade usando o critério, né, o critério hipotético dedutivo e não o critério, né, científico. Enfim, então, essa é a diferença. Quer dizer, em tudo que eu faço, quer dizer, na teoria novo desenvolvimentista, e nesse livro, que eu vou retomar já a conversa sobre ele, né, porque aí fica uma coisa mais concreta, e nesse livro, Capitalismo, Gerencialismo e Democracia, quer dizer, eu estou tratando, né, eu estou usando o método histórico dedutivo fundamentalmente. Certamente, necessariamente, né? E que dá, eu acho, resultados muito bons. Então, agora, deixando o método e falando, então, sobre o capitalismo e sobre o gerencialismo e a democracia, né, eu vou mostrar nesse livro que o capitalismo se desenvolveu naturalmente em fases. Houve uma fase mercantilista, depois houve a fase a fase dos empresários industriais, que é também uma fase relativamente liberal. E essa fase dos empresários, ela começa mais ou menos em 1840. Por que só em 1840? Porque foi só em 1840 que a Inglaterra, que foi o primeiro importante país a fazer uma revolução capitalista, né, uma revolução industrial e capitalista, foi só nos anos 40 do século XIX que a Inglaterra abriu a sua economia. Até então, a economia inglesa era desenvolvimentista. As revoluções industriais da Inglaterra, da França, da Bélgica, e depois em todas as outras que foram declaradas mais tarde, todas elas, sem exceção, aconteceram no quadro de regimes de política econômica desenvolvimentistas. Quer dizer, agora, sempre se diz que a Inglaterra foi sempre liberal, como também os Estados Unidos, bobagem, né? A Inglaterra se tornou liberal, então, nos anos 40, quando ela abriu, afinal. Deixou de ter tarifas alfandegárias muito elevadas para a importação de bens manufaturados, que é a política industrial mais típica do desenvolvimentismo. E esse regime, esse capitalismo liberal dos empresários, né, durou até 1929. Porque em 1929 vem a grande crise, crash da Bolsa de Nova York, e depois a grande depressão dos anos 30. Quer dizer, e essa crise foi enorme, né, e realmente desmoralizou completamente a teoria econômica neoclássica e o liberalismo econômico, né? E surgiu espaço para que, na Inglaterra não, nos Estados Unidos, a meu ver, o grande estadista que o mundo teve no século XX, que foi Franklin Delano Roosevelt, fizesse o New Deal, né? E renovasse, num sentido desenvolvimentista, a economia americana. Depois disso, houve a guerra, e na guerra os Estados Unidos se tornou a potência hegemônica, mas a partir da guerra houve os chamados anos dourados do capitalismo. Quer dizer, e esses anos dourados do capitalismo foi o melhor momento do capitalismo. Foi um momento do capitalismo em que as taxas de crescimento eram elevadas, que havia uma estabilidade financeira muito grande, pouquíssimas crises, quase zero de crises. Quer dizer, e a desigualdade diminuiu um pouco,
não diminuiu muito, não, mas foi criada uma coisa muito importante, foi criado o Estado do Bem-Estar Social, né? Welfare State, em inglês, e segundo, quer dizer, é nesse momento em que os países criam sistemas tributários altamente progressivos, em que a taxa marginal de imposto de renda chegou a 90%. Veja só. Quer dizer, então isso foi realmente uma coisa muito boa. Então, esse período é o capitalismo dos gerentes, porque agora, nesse regime, os empresários se associaram aos gerentes. Quer dizer, os gerentes ainda não são completamente dominantes, a classe dominante principal continua a classe capitalista de empresários, mas a classe de gerentes, né, ganha enorme poder, né, em todas as sociedades capitalistas. E nas sociedades, e nos países que fizeram revoluções socialistas, as revoluções socialistas eram inviáveis e elas também viraram, em pouco tempo, gerenciais, né? Só que o gerencialismo na União Soviética foi estatista, né? Enquanto que o gerencialismo nos Estados Unidos ou na França foi um gerencialismo democrático. E um gerencialismo não completo. O gerencialismo soviético acabou com o mercado, enquanto que por isso que eu chamo de estatista, enquanto que o gerencialismo que eu chamo de sociodesenvolvimentista foi desenvolvimentista. O que quer dizer ser desenvolvimentista? Quer dizer que o Estado intervia moderadamente na economia. O mercado continuava a ser uma instituição fundamental de coordenação econômica, mas a instituição maior em qualquer sistema político de coordenação econômica é o Estado, é a lei, é a Constituição do país, são todas as leis do país, isso é o Estado, e é a organização que garante essas leis. E esse Estado, então, participa, intervindo moderadamente nos setores não competitivos da economia, porque o mercado é uma maravilhosa instituição de coordenação econômica de setores competitivos. Agora, quando não há competição, quando o setor é monopolista, por alguma razão, mais ou menos que seja necessariamente monopolista, né, não tem jeito. Quer dizer, ali o mercado não tem nenhuma contribuição real. É muito melhor você ter, né, uma coordenação feita pelo Estado, pelo planejamento econômico. Então, então eu chamo esse período no livro de um período sociodesenvolvimentista. Eu podia chamar de social-democrático, mas é um período social-democrático, mas é também desenvolvimentista. Então eu chamo de a fase sociodesenvolvimentista e gerencial do capitalismo. Aí veio uma tragédia, né? E a tragédia foi o neoliberalismo. Quer dizer, nos anos 70 houve uma crise, não foi uma crise muito grave, mas foi uma crise. Os Estados Unidos, especialmente, as taxas de crescimento, e na Inglaterra, as taxas de crescimento baixaram, a taxa de lucro caiu, quer dizer, então, né, de repente, os liberais, que vinham há muito tempo, né, infelizes porque tinham saído, estavam fora do poder, né, os liberais representados por grandes intelectuais como Hayek, né, que foi um austríaco, ou como Milton Friedman e Thomas Buchanan, que foram dois americanos. Quer dizer, esses liberais, então, se organizaram, desenvolveram a ideologia neoliberal, né, e a narrativa, como se diz agora, neoliberal, quer dizer, e essa narrativa se tornou dominante a partir do final do século, dos anos 70. Então, isso é a virada neoliberal. Isso aconteceu no plano político, quando a Margaret Thatcher, que era uma neoliberal completa e muito articulada no seu neoliberalismo, né,
que dizia que não existia sociedade, só existe mercado. Quer dizer, e o Ronald Reagan, que era apenas um seguidor dessas ideias, mas ambos, então, adotaram o neoliberalismo formalmente nos seus países, né? E, então, houve essa virada neoliberal que tomou conta durante 40 anos do mundo. Agora, 40 anos, mas de realmente domínio tranquilo, foram só 28 anos. Só 28. Porque em 2008, nós temos uma grande crise econômica, que teria sido tão grande quanto foi a crise de 1929, se não fossem as políticas keynesianas. Quer dizer, as políticas keynesianas são, no meu entender, desenvolvimentistas. Quer dizer, as políticas keynesianas, então, que foram adotadas fortemente, as políticas contracíclicas de aumento muito grande da despesa pública, foram adotadas de maneira muito, muito vigorosa por todos os governos, não só os governos capitalistas do Ocidente, mas também pela China, por exemplo, que havia abandonado o estatismo em 1980 e virado desenvolvimentista. A União Soviética um pouco depois. Quer dizer, então esses países também adotaram uma política keynesiana contracíclica de grandes gastos e a crise não foi tão grande, mas foi grande o suficiente para acabar com o neoliberalismo outra vez. E o neoliberalismo está morrendo e hoje, a meu ver, está morto. Morreu já. Não existe mais neoliberalismo. Quer dizer, o que acabou, em 2016, esse neoliberalismo, a crise econômica do neoliberalismo se somou à crise política, porque em 2016 houve a eleição de Trump, um radical, um populista radical de direita, e houve o Brexit, que também uma atitude populista na Inglaterra, não tão radical quanto o Trump, quer dizer, e os dois, então, mostravam um problema novo que surgia no capitalismo, que era essa ameaça do populismo radical. E em 2020, afinal, para matar de vez o neoliberalismo, veio a pandemia. E a pandemia ficou mais uma vez claríssimo como é importante o Estado para enfrentar uma crise como essa, tanto no plano econômico, tanto no plano sanitário de saúde, como no plano econômico. Então, novamente, se adotou políticas keynesianas muito fortes, etc., para evitar uma crise ainda maior do que já está sendo, e ainda está, nós estamos nela ainda. Então, e aí, eu estou quase terminando o resumo do livro, né? E daí, o que acontece? Eu, desde 2010, quando eu fiz um paper grande sobre a crise de 2008, que eu, no final do paper, eu me perguntei, bom, mas então o neoliberalismo está acabando, o que vem no lugar? E eu pensei bastante, né? Num certo momento eu pensei que seria mais uma fase do capitalismo, uma fase desenvolvimentista, mas conservadora. E mais recentemente, escrevendo, e aí já no processo de escrever esse livro, eu fui ficando convencido, não é, de que, na verdade, não era só o neoliberalismo que tinha morrido. O neoliberalismo tinha morrido e o capitalismo estava morrendo. Eu sempre recusava a ideia de que o capitalismo tivesse um fim, porque eu dizia, claro que vai ter um fim, mas para ter um fim eu preciso saber não só que a crise é muito grande, mas eu preciso saber também qual é a alternativa, o que vem no lugar. Sem eu saber o que vem no lugar, não dá para dizer que o capitalismo está chegando ao fim. Há um grande sociólogo alemão, muito competente, de esquerda, mais ou menos meu amigo, né? Chama-se Wolfgang Streeck, e que ele escreveu
2 livros muito interessantes, né, prevendo o fim do capitalismo. Mas ele prevê o fim do capitalismo e não diz o que surge no lugar. Ele diz que fica apenas uma crise sem fim. Isso não é razoável. Quer dizer, os homens sempre foram capazes, os homens e as mulheres, ou as mulheres mais que os homens, foram sempre capazes de enfrentar os problemas deles e, afinal, de um jeito ou de outro, encontrar soluções. Né? Então, mas nesse processo de pensamento, né, e de evolução das coisas, eu cheguei à conclusão de que sim, que estava surgindo uma nova forma de organização social, que já não podia ser chamada mais propriamente de capitalista. E por que estava essa forma, essa nova forma seria o gerencialismo desenvolvimentista, claro. E democrático. Isso que é interessante. Por que eu falei? Por que o gerencialismo? Qual é o argumento principal? Porque no gerencialismo democrático não vai acabar o mercado vai continuar, os capitalistas vão continuar. Quer dizer, eu não disse, eu devia ter dito, que quando vem o neoliberalismo corresponde também a uma mudança muito importante no capitalismo, é que os capitalistas empresários são agora substituídos pelos gerentes, né? Pelos gerentes não, são substituídos pelos rentistas, pelos capitalistas rentistas, na propriedade das empresas. Porque os empresários ficaram velhos e morreram, né? E os herdeiros agora são herdeiros ociosos, né? Que então constituem os capitalistas rentistas, que vivem de aluguéis, juros e dividendos. Quer dizer, e chamam os financistas para administrar a sua riqueza e ajudar a pensar na economia. Né? Então, é uma classe muito incompetente. Então, o que aconteceu então durante o neoliberalismo financeiro rentista? O que aconteceu foi que a classe capitalista deixou de comandar a principal função dela, a função que a justificava, a função que fez com que um grande economista chamado Joseph Schumpeter, né, transformasse os empresários nos heróis do capitalismo. Né? Qual eram essas funções? Era a função de acumulação de capital, ou mais genericamente de investimento, e de inovação. Quer dizer, foi sempre a classe capitalista que comandou esse processo. Desde o mercantilismo, isso já começa a acontecer, no capitalismo gerencial, no capitalismo liberal empresarial, sem dúvida, no capitalismo ainda gerencial de empresarial também, mas agora no capitalismo financeiro rentista não mais. Quem assumiu essas funções foram os gerentes. Por outro lado, então, os gerentes agora realizavam a função econômica fundamental. Eles comandam o processo de acumulação de capital, de investimento, e o processo de inovação. Os empresários ainda têm um espaço nisso, que são os chamados os jovens empresários dos startups. Mas a grande maioria deles vende as suas empresas para as corporações e acaba a coisa. Algumas vão para frente e dão um resultado extraordinário. Agora, uma outra coisa também que eu percebi foi o seguinte, é que nos anos 70, eu estudei muito o problema dessa classe gerencial, que eu chamava também de tecnoburocrática. Eu chamo essa classe de gerencial, profissional ou tecnoburocrática. Eu estudei e, naquela época, me parecia mais ou menos óbvio que a classe gerencial, essa classe, iria substituir a classe capitalista no comando das economias capitalistas, das economias modernas. Aí veio a virada neoliberal. Eu não percebi que veio a virada neoliberal, mas eu percebi o seguinte, é que aquele crescimento do poder e do prestígio dos gerentes deu uma parada.
e até um certo refluxo, porque o neoliberalismo é uma forma de capitalismo e é uma ideologia, né, que é contra fundamentalmente os trabalhadores, porque o objetivo é reduzir os salários diretos e indiretos dos trabalhadores, e, portanto, é reduzir o estado do bem-estar social, né, e reduzir os direitos trabalhistas, são as duas coisas, mas também é fortemente contra os gerentes. Eles perceberam que os capitalistas estavam perdendo poder para os gerentes, então ele é contra os gerentes. Eles, quer dizer, trava-se a batalha dos acionistas contra os gerentes, como eles falavam, nas empresas. Então eu percebi, né, aí depois vem a crise, eu estou agora pensando nessas coisas, e de repente eu também percebi uma segunda coisa. Eu percebi que essa interrupção, não é, da revolução gerencial, não é, da revolução organizacional com gerentes, quer dizer, havia sido interrompida prematuramente, não é, pelo neoliberalismo, porque os gerentes continuavam cada vez sendo mais importantes no comando, não é, do investimento e no comando da inovação. Então, eu achei que já era hora de pensar que nós estamos mudando aos poucos para um capitalismo, não mais para o capitalismo. A sociedade moderna não será capitalista, mas será gerencial, será um gerencialismo. Aí, gerencialismo, por definição desenvolvimentista, é óbvio, né? Mas o que é curioso, o que pode ser surpreendente, é que é um gerencialismo que eu digo que é democrático. A grande diferença entre o gerencialismo dos Estados Unidos ou da Europa e o gerencialismo da China, que também é gerencialista, quer dizer, é que o gerencialismo chinês é autoritário, enquanto que o do Oeste é democrático. Isso é importante. E por que vai ser democrático? Vai continuar democrático? Então, isso pode... Certamente tem gente que ficará surpresa, porque depois que surgiu o Trump lá nos Estados Unidos e o Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, quer dizer, os intelectuais liberais, alguns ilustres professores da Universidade de Harvard e da Universidade de Oxford, né, escreveram em livros, ou então escreveram ensaios que viraram best-sellers, inclusive, falando no fim da democracia. Colapso da democracia. A democracia está morrendo, e assim por diante. E muito brasileiro acreditou na história, inclusive. Eu vi isso. Né? Vi isso no ano passado. E resolvi escrever um ensaio. Ainda não era para o livro ainda. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu também resolvi escrever esse ensaio, que é claro que virou logo o capítulo do livro. E eu escrevi um ensaio que já está publicado na revista Lua Nova, que é uma ótima revista de ciência política e teoria política, a Lua Nova. Eu publiquei um ensaio dizendo: a democracia não está morrendo. Esse é o título. E por que eu digo isso? Eu digo, olha, não há dúvida que a democracia está sendo ameaçada. Frequentemente a democracia é ameaçada. E o neoliberalismo já foi uma ameaça à democracia, que tem 40 anos. E o populismo de extrema-direita, de Trumps e Bolsonaros, né, é profundamente antidemocrático e ameaça a democracia. Mas não é isso que eu tenho que verificar. Eu tenho que verificar como é que a sociedade está enfrentando isso. Como é que a sociedade americana, francesa ou brasileira, né, o Brasil já é um país que tem, a meu ver, uma democracia consolidada. Como é que estamos enfrentando isso? E aí você vai ver o seguinte, é que estamos enfrentando muito bem. Quer dizer,
a reação da sociedade civil americana contra o Trump foi muito grande e muito forte, e acabou elegendo o Biden. Quer dizer, a reação da sociedade brasileira contra o Bolsonaro é muito grande. O número de manifestos que já assinei contra o Bolsonaro é infinito. Né? Quer dizer, todo dia tem mais uma coisa e mais uma coisa, porque nós todos brasileiros, quer dizer, não só de esquerda e de centro-esquerda, mas também de centro-direita e mesmo e muitos de direita, estão indignados com o que está acontecendo. Isso realmente, quer dizer, porque são democratas, porque a democracia se transformou num valor universal, isso é muito importante. A democracia foi uma conquista popular, lá no final do século XIX e começo do século XX, mas mais tarde, aos poucos, foi se tornando um valor universal, porque interessa a todas as classes. A classe capitalista, por exemplo, que às vezes pode se sentir mais à vontade se tivesse menos trabalhadores e menos partidos de esquerda aborrecendo a vida deles, né? Os capitalistas, empresários e gerentes, eles também acham importante a democracia, primeiro porque eles não querem ficar, eles e as suas famílias, à mercê de um ditador, né, autoritário que pode violentar seus direitos pessoais. E segundo, porque toda a classe capitalista burguesa é uma classe capitalista é uma classe dominante muito grande. Nos países grandes são milhões e milhões de pessoas que pertencem a essa classe. Então, é preciso que haja regras de como ascender ao poder político. E a democracia é isso. É isso que faz com que a gente veja, durante muito tempo, nos países, quer dizer, há uma alternância entre partidos conservadores e liberais. Os dois são partidos da burguesia, né? Só que um é mais para um lado, o outro são dois caminhos para chegar ao poder político. Enfim, então a minha impressão é de que nós estamos gradualmente, essa mudança não é uma mudança de um dia para o outro, é uma mudança gradual, é uma mudança histórica, mas nós estamos saindo do capitalismo e estamos entrando no gerencialismo que será democrático, porque a democracia está consolidada e é um valor universal. Esse é o resumo do livro. Bresser, muito obrigado. Eu tenho uma questão que eu gostaria de fazer, uma última questão, mas eu acho que o Zé Márcio quer fazer um comentário. Fique à vontade aí, Zé. Tá com o volume, isso. Não, você está fora do ar. Espera aí, que ele está fora. Tenta falar de novo, Zé Márcio, por favor. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu gostaria que o Bresser falasse sobre o novo desenvolvimento. Ele fez um brilhante resumo do livro novo, mas se ele pudesse falar sobre a teoria dele, novo desenvolvimento. Eu não sei quanto tempo nós temos, Caio, mas acho que não. Professor, aí depende mais do senhor, porque eu, por mim, ouviria o senhor o quanto o senhor quiser falar. Não temos aqui um limite, fique à vontade. As pessoas que assistem também não aguentam muito tempo. Eu acho, quer dizer, eu falarei uma palavrinha sobre o novo desenvolvimentismo no final, mas eu quero falar mais uma coisa ainda que é de filosofia política. E é a seguinte, é o problema das ideologias de uma boa sociedade. Nós, mulheres e homens, nós, humanidade, estamos sempre num processo de construção política e social. Quer dizer, o Estado que nós temos, o regime político que nós temos, o regime econômico que nós temos, não nos foi dado, né, por obra e graça do Espírito Santo, nem nos foi dado pelas forças inevitáveis da história,
Isso um marxismo grosseiro podia pensar nesses termos. Quer dizer, é sempre uma construção nossa. Quer dizer, é por isso que eu digo, quer dizer, que, por exemplo, eu acho que um dos países mais civilizados, mais desenvolvidos, que alcançaram um progresso humano, eu gosto dessa expressão, um progresso humano mais alto, é a Dinamarca. Né? E a Dinamarca, quer dizer, é um país, então, em que a nação dinamarquesa, né, o povo dinamarquês, construiu uma nação, um Estado, né, muito melhores do que nós brasileiros construímos o nosso. Né? E nós construímos bem melhor ainda do que nações e estados mais atrasados e mais subdesenvolvidos. Então, é uma construção. E nessa construção, para você, de uma boa sociedade, de uma sociedade em que o progresso, o nível de progresso humano seja elevado, quer dizer, eu entendo que existem alguns valores e algumas ideologias que são absolutamente fundamentais. Né? A primeira delas, né, do ponto de vista histórico, porque foi a primeira que apareceu, é o republicanismo. Ninguém sabe o que é o republicanismo. O republicanismo é a filosofia política que inventaram Aristóteles, Cícero, o grande orador e político e filósofo romano, Maquiavel, quer dizer, e a filosofia foi muito forte ainda na época da Revolução da Revolução Capitalista na França, nos Estados Unidos, né, com os Founding Fathers, mas aí misturada com o liberalismo. E é uma ideologia que diz que é a ideologia do bem público, é a ideologia da virtude pública, é a ideologia que diz o seguinte, que você só é livre, que tem um conceito de liberdade, que diz que você só é livre se você é capaz de defender o interesse público, mesmo quando esse interesse público contradiz os seus interesses. Então, quer dizer, se uma sociedade não tiver um número razoável de cidadãos e um número razoável de políticos que pense assim, que seja capaz de colocar o bem público ou o bem comum acima dos seus interesses pessoais, quer dizer, esse país não vai para lugar nenhum. Eu conheci aqui no Brasil, de perto, pelo menos 2 políticos que tinham essas qualidades, que foram André Franco Montoro e foram Mário Covas. Eram figuras extraordinárias. Né? Então, espero que tenhamos outros ainda aí disputando, mas eu não quero falar de coisas do presente de políticos hoje. Quer dizer, uma outra ideologia importante é o liberalismo. Quer dizer, porque o liberalismo é importante porque ele surge no século XVII, né? E XVIII, principalmente, ele surge com força no século XVIII, quer dizer, e vai ser a ideologia do Estado de Direito. Ou seja, de que você só pode ser julgado, só pode ser condenado se houver uma lei prévia. Que a lei que não pode haver arbítrio do governante, que o governante não só todas as pessoas, inclusive o governante, inclusive o monarca, se for monarca, quer dizer, ele está submetido ao princípio da lei, ao império da lei ou ao Estado de Direito. Isso foi um grande avanço, né? Um grande avanço, como o republicanismo foi um grande avanço, o liberalismo nesse sentido foi um grande avanço. Infelizmente, porém, o liberalismo tem um problema, é que ele facilmente se transforma no individualismo. E um individualismo possessivo ou extremo que arrebenta com tudo, que inviabiliza o próprio liberalismo na sua base. Foi o que aconteceu nos países neoliberais, especialmente nos Estados Unidos. Quer dizer,
um individualismo absurdo tomou conta da cabeça dos neoliberais, né? Eles só passaram a pensar no seu próprio interesse, quer dizer, e dessa forma não há possibilidade de se construir uma sociedade. Quer dizer, eu acho que uma causa fundamental do fracasso do neoliberalismo é esse liberalismo político, além do liberalismo econômico, que é outra coisa que eu já vou falar já, quer dizer, esse liberalismo político que se desvirtua facilmente para o individualismo possessivo, como disse um filósofo inglês. A terceira ideologia fundamental é o nacionalismo ou o desenvolvimentismo. Quer dizer, as sociedades... O ideal seria um mundo sem nações e nacionalismos. Mas isso é uma coisa absolutamente utópica. A realidade concreta é que, no capitalismo, as unidades fundamentais, as sociedades político-territoriais, a sociedade político-territorial fundamental própria do capitalismo são os Estados-nação, ou seja, são os países. Como no passado, nas sociedades pré-capitalistas eram os impérios, que é bem diferente do Estado-nação. Nós, desde o século XVIII, começam a se fortalecer os impérios, e hoje o mundo está coberto de Estados-nação. E os Estados-nação, então, tem uma ideologia que é muito importante, que é a ideologia do nacionalismo econômico ou do desenvolvimentismo. Quer dizer, é a ideologia de uma intervenção moderada do Estado na economia e é a ideologia de um projeto nacional de desenvolvimento, ou um projeto nacional de competição, porque o que se espera é que os Estados-nação compitam com os outros. Não um projeto nacional de competição, como faz o imperialismo moderno. O imperialismo moderno da Inglaterra, da França e depois dos Estados Unidos é um projeto de dominação, e isso é inaceitável. Mas um projeto nacional de desenvolvimento de competição, isso é absolutamente necessário, né, para uma sociedade se desenvolver. Porque se ela não tiver isso, se a sociedade não tiver uma ideologia desse tipo, ela vai se subordinar ao imperialista mais próximo. E não vale a pena isso. Isso inviabiliza o seu desenvolvimento econômico. E a última... Não, ainda tem mais duas, perdão. A terceira grande ideologia é o socialismo. Porque você pode pensar o socialismo como um modo de produção, um modo de organização social. Nesses termos não foi viável até hoje e não vejo que possa ser viável num futuro relativamente próximo. Para o socialismo ser também uma forma de organizar a produção, seria preciso uma sociedade muito mais desenvolvida do que as sociedades mais desenvolvidas que nós temos, como a Dinamarca, né, são. Então, mas o socialismo é também uma ideologia, e a ideologia da solidariedade. E eu sempre lembro do grande intelectual e crítico literário brasileiro, que chamou-se Antônio Cândido, e que era um socialista. E ele, no fim da vida, deu uma entrevista muito interessante em que dizia, isso faz em pleno neoliberalismo, em que ele dizia, o socialismo foi vitorioso. Ele queria dizer com isso que o socialismo foi graças ao socialismo que conseguiu se criar o estado do bem-estar social. Foi graças ao socialismo que se conseguiu defender os direitos sociais, que se conseguiu defender os direitos trabalhistas. Isso, sem dúvida, foram avanços muito grandes, sempre desafiados pelos neoliberais, mas foram avanços muito grandes. E, finalmente, quer dizer, é a quinta ideologia que surge já no século XX e no final do século XX, é o ambientalismo, porque a humanidade descobriu que ela sofria uma ameaça muito grande, muito grave, uma ameaça de extinção, né,
pelo aquecimento global. E, diante disso, e mais amplamente diante da violência contra a natureza que se praticou durante muito tempo, percebeu-se que era necessário defender o ambiente, defender a natureza, interromper o processo de aquecimento global. Então, são essas 5 ideologias combinadas que, a meu ver, formam a boa sociedade. Não é uma ideologia só, são várias, e é uma grande construção, então, que nós estamos, todos eles envolvidos e temos maior ou menor sucesso, dependendo de caso a caso. Perfeito, professor. Quer dizer mais algo? Bom, então, agora, só uma palavra, porque o Zé Márcio me pediu que eu falasse sobre o novo desenvolvimento. Eu não vou falar só uma palavra, porque tem, inclusive, 2 entrevistas que estão lá no meu site, e que quem quiser pode consultar fácil, porque tem os vídeos do qual eu participei no meu site, com destaque, que são quase aulas sobre o novo desenvolvimentismo. Então, mas aqui eu digo apenas o seguinte, quer dizer, o novo desenvolvimentismo é uma teoria econômica e é uma economia política desenvolvida no Brasil. Desenvolvida no Brasil a partir de 2 teorias anteriores. Uma é a teoria keynesiana e a outra é a teoria desenvolvimentista clássica. A teoria keynesiana, Keynes, a teoria desenvolvimentista clássica é a teoria de Celso Furtado, que você citou, que foi meu mestre, é a teoria de Raul Prebisch, é a teoria de Albert Hirschman, para citar apenas 3 grandes pensadores, da teoria desenvolvimentista. Quer dizer, a teoria novo desenvolvimentista traz inovações para essas 3 para essas 2 teorias anteriores. Quer dizer, esse livro que eu acabei de resumir, ele é, até um certo ponto, e tem bem especificamente na primeira parte, ele corresponde muito ao que é a economia política, que eu chamo de economia política do novo desenvolvimentismo. A teoria econômica do desenvolvimentismo tem uma série de ideias muito novas, principalmente a ideia de que, para você conseguir que um país se desenvolva e seja desenvolvimentista, não basta fazer política industrial, é necessário fazer política industrial. Quer dizer, mas é necessário também que o Estado tenha os 5 preços macroeconômicos no lugar certo. Ou seja, o que é isso? É preciso que a taxa de juros esteja no lugar certo, ou seja, seja relativamente baixa, que a taxa de câmbio seja competitiva, que a taxa de salários cresça com aumento de produtividade e garanta a competitividade das empresas, que a taxa de inflação seja muito baixa e que a taxa de lucro das empresas, especialmente das empresas industriais, seja satisfatória e as leve a continuar investindo. Então, isso é uma novidade muito grande. Quer dizer, essa teoria coloca a taxa de câmbio e coloca o déficit em conta corrente no centro da teoria econômica e da teoria do desenvolvimento. Quer dizer, uma boa teoria só é boa teoria quando ela é muito contraintuitiva. E o novo desenvolvimentismo é contraintuitivo. Num ponto, por exemplo, que é o mais contraintuitivo, é quando ele diz que um país como o Brasil, os países em desenvolvimento todos, eles devem crescer com a própria poupança. Não devem tentar crescer com endividamento externo ou com poupança externa. Diz que é intuitivo, parece a seguinte frase que eu li de um economista americano: é mais que natural que países ricos em capital transfiram seus capitais para países pobres em capital. Realmente, isso é verdade, mas eu entendo que isso é tão verdade quanto é verdade que a Terra parece plana. Não? Parece que a Terra não é plana. Quer dizer,
Isso se aplica no caso do novo desenvolvimentismo. Quando eu afirmo, quer dizer, o que eu afirmo é que quando você tenta crescer com endividamento externo, você entra em déficit em conta corrente. Esses déficits em conta corrente implicam numa entrada de capitais líquida maior do que a saída. Essa entrada de capitais líquida maior que a saída implica um aumento da oferta de capitais que aprecia o câmbio. E apreciando o câmbio, mantém, não é, aquela economia apreciada por longos períodos. E, portanto, mantém a taxa de câmbio não competitiva. E o país, se o país já era industrial, se desindustrializa. Foi o que aconteceu no Brasil. Se o país não era industrial, ele pode se industrializar. Foi o que aconteceu com a China. Você pega todos os países asiáticos, do leste da Ásia, que foram países que cresceram enormemente, né, e ficaram ricos quase todos. A China ainda não é rica, mas está ficando também, e já é o país mais poderoso do mundo, do ponto de vista econômico. Quer dizer, esses países todos cresceram com a própria poupança. Não tiveram déficit em conta corrente. Receberam empresas multinacionais, porque traziam tecnologia e porque abriam mercados, mas não porque traziam capitais. Porque, na verdade, eles exportaram capitais, em vez de receber. Porque, como eles tiveram, durante esses 40 anos, que é a história do maior crescimento de todos os tempos que um país já teve, durante esses 40 anos, a China só teve, durante 3 anos, pequenos déficits em conta corrente. O resto foram superávites, e às vezes superávites muito grandes. Esses superávites foram usados para aumentar as reservas da China e para que as empresas chinesas começassem a investir no mundo inteiro. E estão investindo no mundo inteiro. E cresceram assim, extraordinariamente desse jeito. Então, eu costumo dizer o seguinte: se me perguntasse se eu tivesse que dar apenas um conselho a um novo presidente e ao Congresso, o que eu diria sobre economia? O que eu diria para ele? Só um. Eu diria: tenha como meta ter um pequeno superávit em conta corrente, porque isso fará com que a sua taxa de câmbio esteja no lugar certo e todos os demais preços tenderão a ficar também no lugar certo se você fizer isso. Era isso. Muito obrigado. Espera aí que o Márcio quer falar. Está conseguindo? Está me ouvindo agora? Sim. Esse canal do Caio é de filosofia, né? Se você puder, o Caio trouxe aqui o Paulo Arantes, né? Se você pudesse falar, você na nossa pizza fez comentários interessantes sobre a apreciação da dialética do Paulo Arantes e do Roberto. Se você pudesse fazer um comentário aqui. O Robert Schwarz e o Paulo Arantes são pensadores marxistas. Eu não sou bem marxista, eu sou quase marxista. Eu sou um grande admirador de Marx, mas eu acho que não posso ser considerado marxista. O Paulo Arantes e o Robert Schwarz, eles são marxistas democráticos, quer dizer, modernos, e que pensam dialeticamente. E isso é muito difícil, porque eu, aqui no começo dessa entrevista, eu falei sobre o método hipotético-dedutivo versus o método histórico-dedutivo. Mas os dois métodos, assim, num primeiro momento, são métodos lógicos. Né? Um é lógico-dedutivo, o outro é lógico hipotético-dedutivo, sempre lógicos. O método dialético é uma alternativa à lógica. Quer dizer, é uma combinação em que entra, e a dialética entra, né, através das contradições, para a qual não há regras. Agora, exige uma habilidade, uma capacidade de pensar dialeticamente, né, que é um privilégio. Né? E é um privilégio que esses dois amigos meus, né, têm e que eu admiro muito. Basicamente é isso.
Bresser, muitíssimo obrigado. A gente teve uma boa audiência aqui, surgiram algumas perguntas. Eu queria pôr só uma pergunta dessas e também colocar algumas palavras aqui das pessoas que estão aí dizendo que, ó, boa noite, que live maravilhosa, Regina. Quem mais que está dizendo aqui? O Leonardo também está aqui nos acompanhando. O Paulo está dizendo, olha só o comentário dele. Diga ao professor que é contagiante ouvi-lo, não só pelo excelente conteúdo, mas também pela forma. Transmite paixão e entusiasmo sobre o assunto. E, se possível, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre sua afirmação da morte do liberalismo. Quais os principais elementos que fundamentam a tese, o que estaria em vigor hoje de modo dominante na política econômica, em contraposição ao neoliberalismo morto? É a pergunta que eu gostaria de colocar e que foi também ressaltada aqui pela Regina. Ela diz a mesma coisa, gostaria de ouvir sobre essa morte do neoliberalismo. Se o senhor puder dar uma palavra final sobre isso, se é um programa ou se de fato já está decretado que morreu, e o que a gente poderia fazer para que esse programa do novo desenvolvimentismo seja implantado politicamente, né, uma vez que, por exemplo, no Brasil, né, temos, tudo bem que uma reação grande da sociedade contra as políticas que vêm sendo implantadas, né, que são de inspiração neoclássica, neoliberal, por um economista formado em Chicago, né? Quanto a isso, o que o senhor diria assim de efetividade, né, para que de fato o capitalismo morra e também em países periféricos, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil? Então, o neoliberalismo já morreu. Dead. Né? Quer dizer, isso nos países ricos, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, né, ainda existe uma elite botocuda, quer dizer, e existe que são atrasados, né, ainda não perceberam o fato, e ficam repetindo teses neoliberais que estão mortas. Por que o neoliberalismo morreu? Porque fracassou economicamente. Quer dizer, mas também porque, além de ter fracassado economicamente, porque, quer dizer, a função fundamental dos capitalistas, que é investir e inovar, eles não controlam mais, eles não comandam mais. Quem comanda isso são gerentes. Quer dizer, esse gerencialismo que está surgindo não é nenhuma utopia, isso é importante ficar claro. Não é uma utopia. É uma sociedade que talvez venha a ser um pouco melhor do que a que nós temos, que represente um progresso. Mas não é nenhuma maravilha. Como vai ser democrático, isso é ótimo. Né? Agora, não é bem o argumento, mas a evidência maior da morte do neoliberalismo já estava sendo dada pelos dirigentes europeus que vinham, especialmente neste ano de 2020, no ano de 2020, adotando políticas claramente desenvolvimentistas. Mas agora, com o Biden, quer dizer, e com a política adotada pelo Biden, quer dizer, e com apoio na sociedade americana e com apoio na sociedade mundial, né, é uma política rigorosamente não neoliberal, desenvolvimentista, e até progressista, inclusive, né? Não é só desenvolvimentista, é desenvolvimentista e progressista, e democrática, sem dúvida. Né? E eu torço muito para que dê certo, né? Porque realmente, mas, quer dizer, o Biden jamais teria feito isso há 10 anos atrás, ou há 20, quando o Clinton, por exemplo, assumiu a presidência. Mesmo quando o Obama assumiu a presidência, ele não tinha a crise do neoliberalismo, estava apenas arrebentando aqui naquela hora. Agora não, a crise do neoliberalismo está clara, a inviabilidade de você ter um regime de política econômica liberal, né, para administrar as sociedades capitalistas, as sociedades modernas, quer dizer, não funciona de jeito nenhum, né? É uma forma ineficiente de ordenar o sistema econômico, e então temos um neoliberalismo, temos então um desenvolvimentismo gerencial e democrático, mas que é uma construção também, né? E que, portanto, não é o paraíso, não. É um mundo que nós vamos viver simplesmente.
Muito obrigado. Obrigado, professor Bresser. Obrigado, professor Zé Márcio, também, por terem... Eu que agradeço, Caio. Obrigado por terem participado aqui dessa noite, nas conversações filosóficas. Para mim foi uma honra enorme recebê-los, e também agradeço a todo mundo que nos assistiu, que comentou, que participou aqui com a gente. A live agora continua aí, para quem quiser assistir depois, então agradeço aí todo mundo. Boa noite, e continuamos aí a programação na semana que vem. Até mais. Viva. Boa noite.